Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar velho conhecido da torcida do Fluminense, que pela sexta vez na história vai ser o novo comandante do Fluminense. Estamos falando de Renato Gaúcho, escolhido muito próximo, de ser anunciado como novo técnico tricolor. Vamos ver um monte de coisa, pessoal, no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do treinador na tela. Vamos lá, pessoal. Aproveitamento de Renato Gaúcho em seus últimos 4 trabalhos como treinador profissional. Vamos lá. 2014, pessoal, pelo Fluminense. Olha quanto tempo tem para vocês verem como o Renato trabalha em poucos clubes normalmente e quando vai para o Grêmio, principalmente, tende a ficar muito tempo, né? Então, lá em 2014, ele treinou o Fluminense em 18 partidas com 59% de aproveitamento, 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Aqui o aproveitamento nem é tão ruim, mas foi um trabalho ruim do Renato. Ele chega ali na semifinal do Carioca, não jogando tão bem, ele perde o jogo de ida na Copa do Brasil para o adversário fraquíssimo, se não me engano, era o Horizonte, lá do Ceará. Aí depois ele é demitido e na volta vem o Cristóvão Borges e goleia na volta, enfim, mas não era um bom trabalho do Renato a essa altura. Depois chega seu grande momento no Grêmio, né, que ele fica de 2016 a 2021, totalizando 327 jogos e também 59% de aproveitamento. 165 vitórias, 88 empates, 74 derrotas. Tem aquela fase no Flamengo que ele vai até a final da Libertadores, né, em 2021, com 38 jogos e 73% de aproveitamento. 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Volta para o Grêmio. Ele consegue subir na Série B de 2022, faz o vice-campeonato de 23 e conclui todo o ano passado com 141 jogos e, mais uma vez, 59% de aproveitamento, 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas. Torcida do Flusão, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse aproveitamento do Renato Gaúcho. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Fluminense, você encontra com desconto. Show? Vamos falar mais um pouco sobre o Renato Gaúcho. Pessoal, a gente viu esse quadro no começo, assim, alguns altos e baixos, acho que consideravelmente mais altos do que baixos, né, pessoal? Acho que o único trabalho ali que foi ruim, de fato, foi o do Fluminense, em 2014, depois que ele chega ao Grêmio para fazer aquele período longo, com título de Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, o Renato, acho que ele deu um salto na sua carreira, ele virou um treinador de outro patamar, e até no próprio Flamengo, onde ele sai muito criticado pela torcida, ele chega, né, na final da Copa Libertadores, perde ali por um detalhe, né, o escorregão do Andrés Pereira, o gol que o Michael perde, no tempo normal, aí, naquela bola cruzada, que ele chuta para fora, consegue um aproveitamento muito alto, por mais que o nível de atuação não fosse assim. Então, bom, e quando volta para o Grêmio, ele consegue o acesso na Série B, pega um time recém-promovido da B e faz um vice-campeonato brasileiro, foi uma boa campanha, tá bom? E no ano passado foi um trabalho um pouco mais abaixo, mas também a gente precisa contextualizar a questão das enchentes, né, pessoal? No Rio Grande do Sul, não tem como analisar o trabalho do Grêmio de 2024 sem considerar isso. Foi um ano bem atípico, né? Tudo bem que o Inter conseguiu ir muito bem, mas o Grêmio, que foi um pouquinho mais prejudicado, já não conseguiu lidar tão bem com isso, beleza? Então, um apanhado geral dos últimos trabalhos do Renato. Entrando agora mais um pouco em estatísticas, vamos ver um pouco como é que foram os seus Grêmios nas últimas edições do Campeonato Brasileiro? Bora conversar. Algumas estatísticas, pessoal, do Grêmio de 2023 e de 2024 na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo vice-campeonato em 23. Ele tem o segundo melhor ataque, com 63 gols, a 17ª melhor defesa, ou seja, uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, mesmo você sendo vice-campeão. Olha que como fez falta, né? Um pouquinho mais de organização. Tivesse tomado ali uns 5 gols a menos, provavelmente teria sido campeão brasileiro. Naquele ano o Grêmio, isso tem virado uma marca do Renato. Defesas frágeis, tá bom? Não era um time com muita posse de bola, 45%, 17º, que mais teve a bola, ou seja, lá embaixo,
né? O 10º time que mais chutou, a 19ª equipe que menos concedeu finalizações, ou seja, a segunda que mais concedeu chutes aos adversários, 566, mostrando uma fragilidade defensiva. Entretanto, foi o vice-campeão, né? 60% de aproveitamento. Já no ano passado, foi um campeonato mais abaixo, né? Foi apenas o 13º melhor ataque e a 14ª melhor defesa. Foi mais equilibrado nesse sentido, mas os dois foram ruins, né? Mais uma vez, uma equipe com pouca posse de bola, que interessante, nos últimos 2 anos um Grêmio mais reativo do que propositivo, né? 46% da posse. O terceiro time que menos chutou contra o gol dos adversários. E mais uma vez, o segundo time que mais concedeu finalizações para os adversários, um aproveitamento bem ruim, 39%, 14º colocado do último campeonato. Mais uma vez eu falo que aqui, claro que o trabalho foi ruim, a torcida do Grêmio criticou muito o Renato, né? Declarações ruins nas coletivas, uma defesa bem desorganizada, mas pontua mais uma vez a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. O Grêmio ficou muito tempo jogando fora de casa, né? Toda aquela questão do desgaste, o calendário ficou um pouco pior, né? Não pôde treinar por um determinado período, assim, sem contar a parte psicológica, né? O Grêmio contratou muitos jogadores no meio do ano também para tentar recuperar aquela situação, muitos gringos chegaram ao mesmo tempo. Foi um ano um tanto contra time, tá bom? Ainda falando, pessoal, do Grêmio na temporada de 2024, vamos tentar entender um pouco o modelo de jogo. Será que o Renato tem alguma coisa assim muito diferente? Vinha fazendo algo muito fora da caixa no ano passado? Bora ilustrar isso com mais uma artezinha para vocês verem comigo. Aqui é só um resumo rápido do sistema tático médio que o Renato usou no Grêmio no ano passado. Era uma equipe que atacava bastante pelas laterais, não tinha assim muita predileção pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, bem equilibrado, como vocês podem perceber. E era um 4-2-3-1 em tese, que, né, o sistema que o Grêmio mais utilizou no campeonato passado, mas assim, os laterais eles viravam quase alas nesse modelo do Grêmio, né? Virava quase um 2-4-1-3, né? O Bright White, que terminou o ano como titular do Grêmio, era um centroavante que descia muito para jogar, muitas vezes até se confundia com os meio-campistas. Então, assim, tinha uma certa variação de jogo, mas nada muito assim fora da casa, né? Um esquema assim revolucionário. Não devemos ver isso com o Renato Gaúcho. A tendência talvez um 4-2-3-1 básico ali. Eu acho que o Fluminense tem peças para jogar nesse modelo de jogo, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho da escolha da diretoria, né? Renato Gaúcho chegando para ser o treinador do Fluminense. Aqui talvez seja a parte mais legal do vídeo, né? Que a gente pode explanar um pouco mais a opinião sobre essa escolha. Bem, Felipe, Renato Gaúcho seria a sua primeira opção para ser técnico do Fluminense? Não, eu acho que o salário realmente que está sendo divulgado e que vai ser pago por ele realmente é uma coisa muito alta. Né? O futebol brasileiro tá uma loucura total, né? Os salários meio malucos, o pessoal tá pagando, eu acho muita coisa para um clube que não é sanado financeiramente como o Fluminense. Mas também eu acho que assim, o Renato Gaúcho ele tem muito aquele 8 ou 80, aquela questão do folclore, muita gente gosta demais dele por conta disso, mas também tem muita gente que implica demais com o Renato por conta dessas questões. Porque afinal de contas, pessoal, é um técnico bicampeão de Copa do Brasil, trifinalista de Libertadores, ganhou uma delas, chegou em outra final com o Fluminense e com o Flamengo, vários títulos estaduais, quase todas as edições de Campeonato Brasileiro que ele jogou desde que ele chega ao Grêmio em 2016. Ele leva o time à Libertadores, com exceção do ano passado, e teve uma outra edição com o Grêmio também, se não me engano, que ele fica ali em meio de tabela. Em todas as outras, no Grêmio sempre G4, G6, vice-campeão brasileiro. Tinha o Soares, mas era um time vindo da Série B, não era um time forte do Grêmio na temporada de 2023. Então, assim, eu me recuso a acreditar que um cara com essas conquistas recentes é um cara que, assim, incapaz de treinar um time no futebol brasileiro. Eu acho que ele não vai entregar nada muito revolucionário, taticamente. Ele nem vem sendo um técnico tão propositivo assim nos últimos tempos, mas é inegável que a cada 5 campeonatos, em 4, o Renato historicamente está entregue resultados legais. E assim, nem sempre com um super elenco. O Grêmio não é um dos times mais ricos do Brasil. Em várias temporadas aí, o Grêmio tinha elencos mais ou menos. Claro que algumas coisas são preocupantes, como o sistema defensivo dele. Os últimos 2 anos foram bem fracos nesse sentido. É um cara que nas coletivas ele é bem malandro, ele gosta de tirar um pouco a pressão dos seus jogadores, traz para ele, fala algumas bravatas, não gosta de falar muito de tática, tira um pouco do foco. Nesse momento tem muito torcedor que não gosta, né, desse tipo de situação. Tem todo aquele folclore de que ele não treina, não acredito muito nisso, acho que é quase impossível um técnico com esses resultados não ser um cara que treine, né, um entregador de colete, isso não tenho como eu acreditar num negócio desse, sem estar vivendo ali de perto. Então assim, não é o técnico dos meus sonhos, mas tendo em vista as opções que poderiam acabar vindo, né, ainda mais sabendo quem escolhe, ali no Fluminense, eu acho que o Renato Gaúcho pode ser sim um cara interessante para o Fluminense. Dentro do mercado brasileiro, talvez o Tite, o Dorival pudessem ser bolas de segurança
um pouco maior, mas tirando esses dois, eu acho que o Renato Gaúcho talvez fosse a minha próxima opção. Também, até no mercado de técnicos estrangeiros, você teria o Luiz Castro, que poderia ser um nome interessante. O próprio Milito, eu não tenho muita certeza se seria melhor também que o Renato Gaúcho. Então, acho que o Renato está numa média ali, numa média alta, dentro das possíveis escolhas para o Fluminense, tendo em vista, claro, é muito caro, né? Tô pontuando isso, mas assim, pensando no Renato, é um cara que vai levar bem o vestiário, é um cara que normalmente é bem quisto pela torcida, eu acho que ele vai chegar já com uma certa simpatia num primeiro momento. Não espero nada muito revolucionário do Fluminense, mas acho que vai fazer um campeonato tranquilo de sexto, sétimo lugar. Quem sabe tentar brigar numa Copa Sul-Americana, numa Copa do Brasil. Eu acho que o Renato é um cara que pode acabar ajudando. Não vou ficar em cima do muro, não é assim um técnico que me dá certeza que o Fluminense vai brigar por coisas boas, mas dentro do que dá para ser, eu acho que é uma aposta interessante pro Fluminense, um cara identificado, um cara que tem bons resultados. Recentemente, não vai ter aquele momento que o pessoal vai se irritar, acho que o Renato é um cara muito assim 880 mesmo, mas de modo geral, acho que ele pode ajudar, é um cara que vai potencializar algumas peças do Fluminense, né? Eu fiquei um pouco de medo quando especularam no Milito, eu acho que alguns jogadores, como os laterais, o Paulo Henrique Ganso, iam ficar um pouco alijados do processo, se fosse o Milito. Eu acho que com o Renato Gaúcho, principalmente o Paulo Henrique Ganso, é um cara que vai voltar para o processo, é um cara que tende a ter espaço para jogar, e eu considero ele uma peça bem importante para o Fluminense retomar o bom futebol em 2025. Então acaba sendo uma aposta, né? O treinador brasileiro é quase sempre uma roleta russa, é difícil a gente cravar alguma coisa, mas eu acho que no Renato tem chance, pelo menos, de dar certo, tá bom? Falei pra caramba, acabei de voltar de São Paulo. Tá, pessoal? Não esquece de deixar aquele likezinho, se cadastrar na Bet Nacional com o link na descrição. Lembrando sempre com responsabilidade. Se você for maior de 18 anos, os depósitos, pessoal, são a partir de 10 centavos. Então coloca lá 10 centavinhos só para você poder me ajudar, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!